Então vamos conversar um pouquinho, então. Conta pra gente, por favor, um pouco sobre o porquê escolher a área da psicanálise. O que que te chamou, te saltou os olhos nessa área? Vamos falar um pouquinho de antes disso, né? De onde eu saí, de como que essa história chegou até aqui. Conta. Na verdade, eu acho não, né? Quem acha não acha nada. Na verdade, para mim, nós que somos profissionais da área de saúde mental, em especial, nós somos pessoas que, de certa forma, se propõem a curar, porque, de certa forma, tem muitas feridas interiores. Sabe muito bem aonde dói. Então, profissionais de profissões de cuidado, que querem cuidar de alguém, emocionalmente, em geral, foram pessoas que precisaram ou que precisam ser cuidadas. Então, eu nasci nesse contexto. Meus pais tinham 7 filhos, meus pais também de família militar, meu pai militar, meus irmãos militares, meu cunhado, enfim. Tiveram 7 filhos, eu fui a última. Minha mãe engravidou de mim 10 anos depois da última criança, então, assim, zero planejado. Minha mãe, quando eu nasci, teve um choque anafilático com anestesia. Então, eu saí do hospital. Minha mãe continuou no hospital por 3 meses. Então, quem cuidava de mim eram os meus irmãos. Meu pai, um policial militar, tinha que viajar às cidades todas da região. E os meus irmãos pequenos cuidavam de mim. Aí você já imagina um contexto. 6 crianças, sem pai, sem mãe, cuidando de um bebê recém-nascido. E a nossa diferença de idade de 10 anos para cima. Meus irmãos eram uma escadinha. Então, quando eu nasci, tinha irmão de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eram crianças e adolescentes cuidando de um bebezinho que tinha acabado de nascer. Então, eu nasci nesse contexto. Minha mãe volta para casa 3 meses depois para conseguir cuidar de mim e de tudo que acontecia. Eu cresci nesse contexto, porque aí meus irmãos, quando eu era bebê, meus irmãos eram criança e adolescente. Quando eu era criança, eles já eram jovens. Então, eu sempre fui muito sozinha. Então, eu tenho nítida imagem dos meus irmãos brincando e eu num canto de parede olhando. Porque eu não participava, não tinha a menor graça chamar eu para participar junto com eles. Eles estavam em outro nível de brincadeira. Então, sempre houve esse descompasso entre eu e os meus irmãos. Então, eu acho que isso já ressoa lá na minha carreira. Aí começa o contexto, e aí hoje eu fico pensando sobre isso, como que tudo isso nasce, o quanto isso, inclusive, me emociona muito, né? O quanto eu sempre tive uma alma diferente, assim, eu tinha percepções muito diferentes. Quando eu fiz 5 anos, eu lembro do meu pai chamar a gente, 7 filhos, sentar a gente na mesa e falar, meus filhos, papai tem dinheiro para comprar almoço e janta. Café da manhã e café da tarde, papai não dá conta. Minha mãe não tinha condição de trabalhar, 7 filhos. Imagina um policial militar em Minas, devia ganhar muito pouco na época. E aí eu lembro que a minha mãe falou, não, mas a gente vai dar um jeito, os meninos vão ajudar para poder comprar o café da manhã e o café da tarde. Começamos a catar sucata no bairro e nos bairros ao redor. Então a gente catava lata, negócio de cerveja, resto de coisa errada que o povo jogava na rua. Vendia no final do dia e aquele dinheirinho era para comprar pão, leite, suco, refrigerante, pro café da manhã e pro café da tarde. Só que a gente dividia o dinheiro. Então, no final do dia, o que dava, dividia em 7, cada um tinha a sua parte. Meus irmãos compravam café da manhã, café da tarde, pão, leite. Eu, com 5, 6, 7 anos, catava meu dinheirinho, comprava CD do Pavarotti. Eu lembro da minha mãe ouvir eu colocando o CD e falar assim, gente, tadinha, essa menina, ela é doida. Ela tem problema de cabeça, Sebastião do céu. Vai ter que levar no psiquiatra. Essa menina ficou ouvindo essas gritaiadas desse povo cantando. Então, com 7 anos, eu já tinha isso. Eu gostava de ópera, eu gostava de Nietzsche, eu gostava de Aristóteles, eu gostava de Simone de Beauvoir, eu gostava muito de estudar, eu morria de estudar. Os meus irmãos queriam brincar, queriam fazer outras coisas, eu queria estudar. Eu queria entender a origem das coisas, eu perguntava, eu chegava no médico. Mas isso sem ninguém te incentivar, isso veio de você? Meu. Caramba. Meu pai falava assim, essa menina vai ser repórter. Porque eu chegava no médico, eu perguntava, como que foi para o senhor estudar? Como que é? É difícil ser médico? Quantos anos tem que estudar? Eu especulava tudo. Se eu chegasse aqui, eu ia te perguntar tudo. E até hoje eu sou muito perguntadeira. E eu lembro nitidamente do meu pai falando, essa menina vai ser repórter, essa menina pergunta demais. Então, eu tinha essa ânsia de estudar, de entender, de saber por que, que as coisas são como elas são, por que, que você se comporta como você se comporta. Isso de pequena. De pequena eu lembro disso. Então, essa perspectiva profissional, ela nasce lá atrás.
Então, muita gente falava assim, por que você fez filosofia e se tornou filósofa? Não, eu não fiz filosofia e me tornei filósofa. Eu era filósofa. E eu fiz filosofia para validar. Quando eu tinha 8 anos, a professora fez uma prova. Você punha aqueles textos, até hoje, né? Punha um poema lá de alguém, aí numa pergunta, recortava aquele trecho e punha. Por que fulano falou isso? Eu lembro nitidamente, ela pôs um texto da Cecília Meirelles, aí a pergunta número 1 era um recorte. O que Cecília Meirelles quis dizer nesse trecho do poema? Eu tinha 8 anos. Eu respondi, não sei o que Cecília Meirelles quis dizer, eu não sou a Cecília Meirelles. Eu posso dizer o que eu entendi do poema. Aí ela chamou minha mãe, falou que eu tinha sido grossa. Aí eu falei, não, professora, eu não fui grossa, eu estou querendo dizer assim, eu não posso falar o que você disse. Gente, eu tenho uma história muito similar. Eu pintei o céu colorido. E a professora me falou que o céu era azul, como todas as outras crianças. Minha avó pinta telas, né? Pintava telas. E aí eu falei pra professora, sem querer ser grossa, mas falei, você não olha pra natureza. Porque o céu não tem só uma cor. Falei, você não olha pra natureza. Aí eu falei, né, isso pra professora, e a professora falou, por quê? Eu falei, porque eu vejo a natureza. Eu vejo a minha avó pinta e o céu fica colorido também. E tinha pintado, né, o céu todo colorido. Foi exatamente isso. Foi que minha mãe falou, ela não quis ser grossa. Ela só quis, né, porque queria que todo mundo pintasse de azul. E o trecho também. Tem uma frase, um texto de Nietzsche que me saltou aos olhos há muitos anos atrás. Que foi exatamente isso. Era aquele, há multidões em mim, né? Eu tatuei o teu final aqui, ouse conquistar a ti mesmo. Ai, que lindo. Eu tenho essa tatuagem aqui porque foi um texto que me saltou e, pra mim, ele tem um significado tão grande, tão forte. Mas muita gente passa por textos e não entendem o que aquilo carrega, né? E é isso. Então, até hoje eu penso isso. Até hoje não dá para falar o que você quis dizer. É muita ousadia. Você me fala uma frase, eu vou falar, ela quis dizer isso. Não. Eu posso falar o que eu entendi do que você disse. Agora, você quis dizer... Então, ali eu já percebia isso. Os meus irmãos estudaram todos, nós somos de Uberlândia, todos estudaram na escola do bairro. E minha mãe me matriculou na escola do bairro. A diretora chamou ela com 30 dias. Falou, dona Maria, faz o seguinte, põe ela numa escola lá do centro da cidade. As escolas são melhores. Ela é muito inteligente, ela vai ficar desperdiçada aqui. A gente não vai conseguir dar atenção e o respaldo que ela precisa. Isso não me envaidece. Pelo contrário, como diz o Nietzsche, né? Há multidões em mim. E há peso nisso. Há peso, porque a ignorância é um excelente sedativo. Quanto mais você conhece, mais responsável você se torna. Mais pesado as coisas vão ficando. Mais te cobram. E mais você enxerga, né? É aquele filme... tem um filme que é maravilhoso, não é A Janela da Alma, não. Esqueci o nome dele. Que todo mundo fica cego, pega um vírus e só uma mulher não fica cega. E ela continua enxergando. Esse filme é maravilhoso. É inspirado num livro. Esqueci. Ver o nome, Fê. Todo mundo na humanidade. É uma pandemia. Todo mundo fica cego e só ela não contrai o vírus. E ela continua enxergando. E todo mundo está cego. Aí você imagina o peso disso. Ela vê gente comendo comida estragada. Ela vê o marido dela traindo ela. Ensaio sobre a cegueira. É baseado num livro. Ela vê o marido dela traindo ela e ele acha que ela não está em casa. Então ela enxerga tudo. Ai, gente, essas horas é melhor não ver mesmo, né? É isso mesmo. Então o conhecimento, ele faz isso. Então, por exemplo, às vezes as pessoas falam uma coisa muito simples e elas não estão enxergando o contexto. Mas para mim não está simples. Para mim está extremamente complexo. Eu sou o ensaio da cegueira. Caracas, eu vou Esse filme é maravilhoso, porque ela tem uma angústia horrorosa. Horrorosa. Você imagina você não viver num mundo de cegos, você enxergando. Ué. Tá acontecendo aqui um rolê. E você tá vendo, e as pessoas não estão vendo. Então, o conhecimento, ele faz isso com a gente. Então, voltando lá à sua pergunta inicial, né? Como que eu entro nesse mundo de saúde mental? Enfim, eu começo com a filosofia. Sou filósofo por excelência, essa é a minha graduação, muita gente pergunta. Sou apaixonada por filosofia. Eu acho que todo mundo deveria fazer filosofia. Acho que filosofia é, para mim, célula máter, todo mundo deveria estudar filosofia. E aí, depois, me apaixono pela filosofia da mente, pela psicanálise, aí pela neurociências, e aí a coisa toma uma dimensão. Tudo passando sempre pela dimensão
do mental, né? De entender o que, que acontece, porquê dos comportamentos e todas essas perspectivas aí que passa por isso aí tudo. Minha nossa.